Olá, amadas e preciosas do Senhor. Retomamos a nossa devocional diária. E hoje eu quero falar com você sobre começos, sobre relacionamentos. E eu quero ler com você Gênesis 1:27. Está escrito assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós sabemos que o Senhor criou o homem, mas Deus, ele sabia que o homem sozinho seria incapaz de cumprir todos os propósitos de Deus. Por isso ele fez a mulher auxiliadora, para estar ali lado a lado com ele. E como está escrito em Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. Deus criou o homem e a mulher como reflexo da sua imagem, a imagem e semelhança de Deus. Na minha opinião, eu até escrevi aqui, na minha devocional, o melhor começo para educar filhos saudáveis e seguros é um casamento saudável e seguro. Talvez você não seja casada, talvez você não tenha o pai dos seus filhos junto a você, e eu já vou falar desse ponto. Mas para você que tem o seu marido em casa, pai das crianças ou padrasto, enfim, é muito importante nós entendermos que é extremamente essencial nós termos um bom relacionamento com os nossos cônjuges. Eu acredito que é aí que começa a boa educação dos nossos filhos. Quando os filhos convivem em uma casa com um casal, sendo seu pai, sua mãe ou seu padrasto, a sua mãe ou madrasta, enfim, brigando, se desrespeitando, eles também estão internalizando aquilo. O que eu percebo em muitas famílias é que, por conta da correria do dia a dia, por conta dos compromissos, com as crianças, principalmente quando são pequenos, que exigem tanto de nós mulheres, apesar sim de eu saber que existem homens que ajudam, que contribuem muito, não são todos, mas a sua maneira, uns contribuem muito, outros contribuem pouco, mas a sua maneira ajudam. Nós quase não temos tempo para os nossos maridos, A criança não dorme bem, tem a casa, é aquela dedicação 24 horas. Eu percebo que há muitas famílias que as crianças crescem, mas esse ato de distanciamento, ele continua. E aí, o marido se sente rejeitado, não respeitado, muitas vezes, porque a mulher também influenciada hoje por essa onda, não passageira de feminismo, aonde a mulher tem que ter o seu lugar, ela tem que conquistar, ela tem que fazer e acontecer. E abrindo um parênteses, eu não estou dizendo que eu sou contra a mulher trabalhar e realmente buscar o seu reconhecimento, o seu valor no trabalho. Não, eu não sou contra, afinal eu estou aqui. Mas as mulheres, algumas, estão confundindo isso. Elas estão se perdendo nesse papel. E às vezes elas querem tratar o marido de igual para igual. Elas querem mandar tanto quanto o marido.
E eu sim sou adepta a mulher respeitar o marido. Claro que o marido também deve respeitar a sua esposa, mas eu tenho para mim que é um ciclo. O homem, quando ele se sente respeitado como cabeça da casa, ele passa a tratar a mulher com cuidado, com amor. E a mulher, quando ela começa a tratar o marido assim, ela se sente amada e protegida. E muitas vezes, não conscientemente, né? Não porque, tipo, agora eu sou a dona, eu sou a poderosa. Nem sempre. Algumas, infelizmente, sim. Mas nem sempre as mulheres pensam assim. Mas quando a gente se torna mãe, nós nos tornamos essa leoa que resolve tudo, que faz tudo pelos filhos. E às vezes a gente se perde um pouco nisso e acaba tratando o nosso marido como um coadjuvante, como colocamos ele para escanteio, sendo que na verdade nós deveríamos priorizar o nosso relacionamento, porque foi assim que o Senhor começou. O Senhor não deu filhos primeiro para Eva. Não era uma mulher que estava sozinha e Deus deu filhos a ela, e aí a prioridade dela era filhos, e de repente o Senhor criou um homem para fazer companhia, para ajudar no sustento. Não. Então, assim, essa é a minha opinião, tá? Eu não tô dizendo assim que eu estou 100% correta, é no que eu acredito, é o que eu vivo. E a partir do momento que eu passei a tratar o meu marido com total respeito, as coisas mudaram muito. É claro que temos desavenças, temos opiniões contrárias, mas hoje nós conseguimos nos respeitar a opinião do outro. E é claro que às vezes eu quero que ele pense como eu, mas eu não posso exigir isso dele. Assim como eu sei que ele com certeza gostaria que eu pensasse como ele, mas ele não exige isso de mim. E nós temos tirado tempo para cultivar o nosso amor. E eu percebo que muitas famílias, muitos casais não têm mais esse tempo. Tem mulheres que se sentem culpadas por tirar esse tempo. Tem mulheres que não fazem nada, absolutamente nada, sozinhas com seu marido, porque se sentem culpadas, porque têm filhos, os filhos não vão estar juntos, os filhos vão, ficar triste, porque não, nós precisamos ensinar aos nossos filhos a importância de cultivar um relacionamento. E eu digo para você que vai ser um excelente exemplo para os seus filhos. Agora, para aquelas mulheres que de repente não estão casadas, nem com o pai das crianças, nem com, com outro homem, você precisa priorizar o seu relacionamento com Deus. Até que o Senhor coloque, na sua vida, de repente, a pessoa certa, para você reconstruir a sua família ou retornar com o pai dos seus filhos, enfim, que seja feito à vontade do Senhor. Mas é importante os filhos terem essa consciência. Desde que eles nascem, nós temos a tendência de colocá-los em primeiro lugar. E eu sei que isso é quase que inconsciente. Mas se a gente for ver como Deus criou a família, primeiro foi o homem, depois a mulher, depois os filhos. A nossa casa é o nosso primeiro ministério. E os nossos filhos são
extremamente importantes. Mas como eles aprendem tudo pelo exemplo, nós também precisamos dar bons exemplos através do nosso relacionamento afetivo com o nosso marido. E eu queria te deixar com uma reflexão hoje. Quando seus filhos olham para você e para o seu marido, se o seu filho é menino, ele olha para você, será que ele deseja ter uma esposa como você quando ele crescer? Será que ele te olha e diz, nossa, quando eu casar, eu quero ter uma esposa que nem a mamãe trata o meu pai, que nem a minha mãe cuida do meu pai, que nem a minha mãe respeita o meu pai, que nem a minha mãe é carinhosa com o meu pai? Será que esse menino olha pro pai e diz, quando eu crescer, eu quero ser um homem como o meu pai, eu quero ser um marido como o meu pai, eu quero cuidar da minha esposa, respeitá-la, cuidá-la como meu pai faz? Será que a sua filha tem você como exemplo de dizer, eu quero ser uma esposa como minha mãe, eu quero ser sábia como ela dentro da minha casa? Será que ela olha para o seu marido e pensa, quando eu casar, eu quero ter um marido igual ou melhor que o meu pai, eu não vou aceitar menos do que isso. Eu quero um homem que me cuide, que me valorize. Eu quero ter esse relacionamento. Eu queria te deixar com essa reflexão hoje. E se caso essa não for a sua realidade, eu digo para você, é isso que o Senhor tem para sua vida. É isso que o Senhor deseja para o seu casamento. Casamento parece um pouco clichê, mas é uma planta que nós cuidamos. Muitas vezes nós temos que cortar, podar algumas coisas, outras vezes nós precisamos adubar, outras vezes colocar água. E cada planta, assim como cada ser humano, é diferente um do outro. Tem plantas que precisam de água todos os dias e tem plantas que morrem com água todos os dias. Qual é o perfil de planta do seu marido? Você tem cultivado isso nele? Você tem cuidado dele? Você tem adubado essa terra do casamento? Ou será que você só consegue olhar para aquilo que seu marido não faz? Para aquilo que seu marido não fala? Para a atitude que ele não toma? Mas e você? O que é que você está fazendo para mudar e melhorar seu casamento? E você, que ainda não é casada ou é separada, enfim, o que é que você está plantando no mundo espiritual? Quantas orações e propósitos você tem feito na presença do Senhor para que Ele coloque alguém segundo o coração dele para a tua vida? Porque já não é só você, é você, seu filho e a sua filha. Quando nós somos solteiras, é uma coisa, né? A pessoa se relacionar com a gente. Mas quando nós temos filhos, envolve eles também. Então tem que ser algo muito correto, muito certo. E não tem ninguém melhor do que o Senhor para validar isso. Então, busque no Senhor. Busque no Senhor. O prazer de Deus é ver a nossa felicidade. E Ele mesmo criou homem e mulher. Ele criou o casamento. Não foi uma coisa humana. Não foi pelo desejo carnal. Não. Foi para que os dois formassem uma família e cumprissem o propósito de Deus aqui na terra.
para que um ajudasse o outro, para que um fortalecesse o outro. E se de repente o seu marido não está sendo tudo aquilo que você quer, eu queria que você olhasse hoje um pouquinho para você. Será que você tem sido tudo aquilo que seu marido desejava ou deseja? Será que de repente essa planta já está tão seca, mas ela ainda tem raiz e é preciso podar tudo para recomeçar? E o recomeço às vezes é difícil. Quando a gente poda uma planta inteira e ela, apesar dela estar viva, mas estar seca, ela demora a aparecer, a surgir, mas ela precisa ali ser cuidada diariamente. Então eu quero te motivar nesse dia a fazer essas reflexões, olhar para dentro de si e ver se você realmente está sendo a melhor pessoa dentro da sua casa, como um exemplo para os seus filhos e como uma mulher sábia, como uma mulher por quem seu marido se apaixonou, pela mulher que seus filhos desejam ter ou ser quando crescer. E eu quero orar com você. Vamos lá? Senhor amado, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse momento, te agradecendo, Pai, por ministrar em nossos corações mais uma palavra que eu sei, Pai, que veio diretamente do seu coração. Muitas vezes, Pai, nós nos decepcionamos, nos frustramos durante a vida e a nossa tendência é apontarmos o dedo para os outros. E em relacionamento, Pai, é ainda mais complicado porque no dia a dia nós somos quem somos de verdade. Nós somos a essência do ruim, da maldade quando estamos brava, quando estamos irritada, assim como nós somos a essência da bondade quando está tudo bem. E o grande problema, Senhor, é que homens e mulheres, maridos e esposas, têm muitos conflitos, muitos confrontos dentro de casa porque pensam de uma maneira diferente. E tantas coisas vão entrando no meio do caminho, Pai, que nós vamos perdendo muitas vezes a direção. E quando nos demos conta, estamos tão distantes do nosso marido. Mas nós queremos, Pai, neste momento, te pedir que tire as travas dos nossos olhos. Que o Senhor possa verdadeiramente, Pai, ministrar nos nossos corações um amor verdadeiro pelos nossos cônjuges. Um amor, Pai, que vem diretamente do seu trono. Um amor, Pai, capaz de perdoar e esquecer todas as palavras, as atitudes, as ações erradas, tanto da parte deles quanto as nossas. Nós te pedimos, Pai, reaviva os nossos relacionamentos, que possamos ser exemplos para os nossos filhos, Pai, que eles desejem ter uma esposa como a mãe, ou ter um marido como um pai, ser uma esposa como a mãe, ou ser um marido como um pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que toda mágoa, toda palavra contrária, toda atitude que tenha ferido essa mulher, Senhor, que seja agora limpo, seja curado, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor, com o teu poder e graça, venha renovar o amor dentro desses corações, para que nós possamos, Pai, começar a testemunhar e ser um testemunho vivo para os nossos filhos todos os dias. Eu
que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus.